A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos mais uma vez com a Hora da Palavra 3.7. Quero agradecer aqui pela vida do nosso pastor, o pastor José Antônio, a irmã Januária, também os dirigentes de congregações, os irmãos que junto temos dado as mãos, estamos fazendo a obra do Senhor. Quero também aqui estar mandando a paz para as regiões aí, a cidade de Exu, minha família, a cidade de Serrita também, muitos amigos ali em São Paulo, nosso irmão Cláudio, nossa irmã missionária Josi, irmão Valmir, todos os irmãos ali em São Paulo que nos receberam muito bem quando estávamos lá, passamos uns 10 dias lá em São Paulo, e também nosso irmão Neemias e sua família ali também na cidade de São Paulo. Quero também mandar aqui a paz para minha família aqui na cidade de Petrolina, família Leandro, família grande, abençoada por Deus. Eu quero trazer uma palavra de Deus ao teu coração. Não sei se você vai ver este vídeo pela manhã, pela tarde ou pela noite, mas a palavra de Deus ela é viva. No capítulo 3 de 2 Reis, nós temos a história aqui de 4 reis, um rei inimigo e 3 reis aliados. Vamos lá para ver em diferentes situações como agir, como se comportar, No capítulo 3, do versículo de número 1, diz assim: E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel. E em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como a sua mãe. Do versículo 5 em diante, uma leitura um pouco extensa, mas é necessário ler para entendermos melhor. Diz assim: Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra Israel. Porque Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: O rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irá tu comigo e guerreará contra os Moabitas? E disse ele: Subirei, e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E disse: Por que caminho subiremos? Então disse ele: Pelo caminho do deserto de Edom. Partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram e rodearam com toda a marcha 7 dias, e o exército e o gado, e os que seguia, não tinha água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos medianitas? Versículo 11: E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho contigo? Vai aos profetas de teu pai, os profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos medianitas. E disse Eliseu: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença eu estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, o rei de Judá, não olharia nem para a tua cara, nem te veria. Versículo 15: Ora, pois traz-me um tangedor. E sucedeu que, trazendo um tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: Assim diz o Senhor: Fazei neste vale muitas covas. Porque assim diz o Senhor: Não vereis vento, não vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água,
que bebereis vós, o vosso gado, os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Meus amados, uma breve reflexão, porém darei um tema a esta reflexão, um ponto central que devemos atingir nesta reflexão deste dia. Deus leva o seu povo no deserto para conhecê-los e para mostrar a sua glória. O deserto também é um lugar de glória. O deserto também é um lugar de presença de Deus. Todas as vezes em que Israel esteve no deserto, a presença de Deus esteve com eles. A Bíblia nos fala a respeito de um acontecimento, mais um relatado e mais um que fica para o nosso ensino. Israel era comandado por Jorão. Quem era Jorão? Jorão era o rei, filho de Acabe e filho de Jezabel. Então os pais dele eram adoradores de deuses com D minúsculo. Era rei de Israel, mas porém eles eram uns reis da idolatria, uns reis em que não reverenciavam a presença de Deus. A Bíblia nos diz que em Judá reinava um homem temente a Deus. O nome deste homem era Josafá. Josafá que veio da linhagem de Judá, a descendência ali de Davi. E a Bíblia nos diz que Judá comandava também ali, tinha amizade com o rei de Edom, os edonitas, ali que ficava próximo. A Bíblia nos relata, a Bíblia nos fala em que quando morre Acabe, Mesa, o rei dos Moabitas, não queria mais pagar os impostos para Israel, porque eles pagavam imposto para o povo de Israel, para o rei de Israel. Então se rebelou Mesa contra Israel. E quando Jorão ele fez revista a todo Israel, ele viu que ele não tinha homem suficiente para vencer os Moabitas, porque os Moabitas eram um povo muito grande, era um povo numeroso. Então ele foi e mandou cartas a Josafá, rei de Judá, e disse: será tu comigo? E Josafá disse: eu serei contigo, seremos um homem só. Seremos como se fosse um só povo. O meu povo e o teu povo se unirá para lutar contra os medianitas. A Bíblia nos diz que ele diz: o teu povo será como o meu povo e os meus cavalos com os teus cavalos. A Bíblia nos diz que ele leva também o rei de Edom. E os três reis, eles saem e dizem: por onde nós iremos lutar contra os moabitas, contra os medianitas? Qual o caminho que nós tomaremos? Então Josafá diz: nós iremos pelo deserto de Edom. A Bíblia nos diz, nos relata que eles caminhando 7 dias, eles rodeavam e sondavam em círculo e não sabiam o caminho que se tomar. Estavam perdidos no deserto. A Bíblia nos fala, nos relata em que faltou água neste caminho. A Bíblia nos diz que faltou água para ele e faltou água para o seu gado. Então, no versículo 10 e no versículo 11 do capítulo 3 de 2 Reis, nós temos 2 reis aqui agora, o rei se pronunciando, o rei de Israel e o rei de Judá. Porém, a pronúncia deles era diferente no meio do deserto. Aqui já veio um ensinamento para mim e para você. Como você se comporta no meio da dificuldade? Como você se comporta no meio da turbulência em que as vidas nos traz? A palavra do Senhor nos diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus ele fala no capítulo 16 de João, versículo 33, não nos deu um caminho tranquilo, mas nos deu uma chegada segura. Então, como nós nos comportaremos no meio do deserto? Quanto deserto os cristãos estão passando esses dias? Quanto deserto você já tem passado ou está passando? Como você está se comportando no meio de um deserto em que Deus muitas vezes permite que nós iremos ou muitas vezes Ele nos leva? A Bíblia nos diz no capítulo 28 de Deuteronômio, o Senhor diz: cuidado, porque eu posso te levar num deserto para saber o que tem no teu coração, se adoraria o meu nome ou não. Então, quando o povo de Deus estava no meio do deserto, a palavra do Senhor nos fala que Jorão, ele blasfema contra Deus. Ele diz: Deus nos trouxe nesse deserto para nos entregar nas mãos dos medianitas. Porém, Josafá, no versículo 11, ele diz: não, Deus nos trouxe no deserto, certamente Ele tem algo a nos ensinar no meio deste deserto, no meio deste vale. Vamos procurar um profeta do Senhor. Existe por essas bandas algum profeta do Senhor? Aí um dos soldados de Israel, a Bíblia nos diz que ele diz assim: há um homem de Deus chamado Eliseu, ele deitava água nas mãos de Elias, ele era o servo de Elias. Elias foi para o céu e ele ficou como seu sucessor. Aí Josafá diz: está com ele a palavra do Senhor.
Irmãos, eu quero chamar a atenção aqui para uma reflexão a respeito desta adoração de Josafá. O Senhor nos permitiu entrar num deserto, procuraremos aos profetas de Deus, o profeta do Senhor. Ele não queria qualquer profeta, porque existem os falsos profetas, se não existe a palavra eu não diria. Porque os profetas do pai de Jorão, o rei Acabe e a rainha Jezabel, a Bíblia nos diz que ele tinha muitos profetas. Era centenas de profetas. Então Josafá disse: eu não quero profeta dos seus profetas, Jorão. Eu quero um profeta do Senhor. Vamos até ele. E quando eles chegam diante do profeta de Deus, a Bíblia nos diz que quando Eliseu olha para a cara de Jorão, ele diz algo tremendo que eu aprendo muito e que você deve aprender muito. Ele não respeita ali porque ele é um político, porque o rei é um político, porque o rei ele tem força, porque ele é rei de Israel. Ele vai com toda a verdade. A verdade, amada igreja, ela nunca tem que faltar dentro da igreja. A verdade tem que ser dita. Então a Bíblia nos diz em que ele olha e diz assim: o que você faz aqui, Jorão? Por que você não foi consultar os profetas de teu pai e da tua mãe, que se prostituíam, que adoravam aqueles deuses do bosque? Por que você não foi para ele? O que você vem fazer aqui? E eu te digo algo, Jorão, se não fosse a presença de Josafá, se eu não respeitasse o rei de Judá, que é um homem que teme a Deus, eu nem olharia para a tua cara e nem te veria. Olha que tremendo, amada igreja. Olha que homem de Deus, que palavra forte. O profeta Eliseu diz: eu respeito sim a presença do rei de Judá, porque ele busca a Deus, esse povo busca a Deus, eles querem a presença de Deus, eles querem a verdade. Então, por causa deles, eu vou recebê-los, por causa de Josafá, o rei de Judá. Traga-me, porém, um tangedor. Eu quero um tangedor primeiro. Para quê? Para que adore a Deus, para que a presença do Senhor venha em meio aos louvores. Eu não quero cantores, eu não quero gospels que querem que seus nomes venham ser reconhecidos nas redes sociais, as suas contas venham ficar gordas na internet, venham ficar gordas ali nos bancos, muitas curtidas na rede social. Eu quero tangedores. Tangedores eram aqueles que levavam o povo a adorar a Deus, que quebravam o clima, ali o clima que estava pesado por causa dos reis da adoração falsa, como o rei ali de Edom, os edonitas que ainda estavam ali buscando um caminho para servir a Deus, como o rei de Israel que era um idólatra. Então ele disse: eu quero um adorador para quebrar o clima, para que a mão do Senhor venha. Eu preciso da adoração verdadeira. Traga-me um tangedor. Eu quero também já ensinar algo aqui aos irmãos. Compartilhe, porque muita gente precisa ouvir este vídeo. Muita gente faz-se adoração no início do culto, coloca os levitas para adorar, para que venha tipo preencher um espaço até o pastor chegar, o dirigente chegar e começar o culto. Irmão, louvor não é para preencher espaço. Louvor não é para comer hora em tempo, para estar ganhando hora em tempo. Louvor é para a adoração do Senhor. Quando você for prestar adoração a Deus, preste de coração, leve de coração. Preste adoração de coração, porque de lábios o Senhor está cheio dessas adorações. Ele disse: eu já não aguento mais, o Senhor diz, eu já não aguento mais a adoração de vocês de lábios, porque me honram com os lábios, mas o coração está distante de mim. O Senhor, Ele quer louvores que confiem realmente no seu nome. Louvar aquilo que vive. Louvar aquilo que possa viver. Então os adoradores, os levitas, eles têm que saber de uma coisa: eles adoram ao Senhor, tem que ser tangedor. A Bíblia nos diz que Deus habita no meio dos louvores, e verdade é, porque a Bíblia não mente. A Bíblia nos diz que quando um espírito maligno se apossou do rei de Israel, chamado Saul, é chamado um menino, filho de Jessé, chamado Davi. As qualidades que o menino tinha: ele era sisudo em palavra, falava a verdade, ele era um menino de bom andar, de bom testemunho, ele era uma pessoa valente. E a Bíblia nos diz, na última requisição ali, no último quando fala a respeito de Davi, diz que ele era temente ao Senhor, e o Senhor era com ele. Olha que tremendo, quando Davi tocava a sua harpa, quando Davi ele tocava ali os seus dedos nas cordas das harpas, o espírito maligno ele saía da vida de Saul, e Saul tinha paz. Eu quero trazer um ensinamento para você. Eu sinto a presença de Deus em dizer isso agora. Coloque louvor no seu lar, coloque adoração, coloque os hinos da harpa cristã no seu lar, coloque louvores que levem a presença de Deus para o teu lar, porque aonde o louvor está, a presença de Deus está, e o mal ele não tem poder.
Se você tem dificuldades para dormir, coloque hinos ao Senhor, ouça hinos, e você vai ver que no meio dos hinos você vai pegar no sono. Por quê? Porque os louvores, o Senhor habita no meio dos louvores de adoração. Imagino eu, quando Israel ia para a batalha, que ele dizia assim, fazemos aqui um fato verídico, que quando Israel foi passar pelo Jordão, o Senhor ele diz, traga aqui os levitas para que adorem. Não os sacerdotes, os levitas, eu quero a adoração. Eu quero que vocês tragam os hinos. E os hinos que eram louvados com as harpas eram hinos que traziam os salmos, que diria assim, quando olho para os montes, de onde me virá um socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E quando esses louvores eram tocados na harpa e louvados pelos levitas, as águas se abriam e o povo passava, o exército inimigo ouvia de longe e já ficava com medo, porque o Israel verdadeiro estava apresentando perante a batalha, e o Senhor ia na frente dele, porque o louvor tocava o coração de Deus, e Deus dizia. Lembro-me de uma mensagem em que o rei Davi estava no vale de Refaíns, e ele começou ali a ser cercado pelo inimigo, e ele diz, de onde me virá o socorro diante desses montes? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A Bíblia nos diz que o Senhor disse, Davi, quando você ouvir as minhas pisadas sobre as copas das árvores, então você vai, que eu já estou na tua frente. Eu não vou pisar na terra, eu vou pisar em cima das folhas das árvores, e quando eu pisar, você saia, porque eu já estou diante de você, eu lutarei por você. E ali o Senhor, ele vencia as guerras do seu povo. Mais uma vez, amada igreja, o Senhor vai vencer a minha e a sua guerra. Confia somente, porque no deserto tem presença de Deus. A Bíblia nos diz que quando o tangedor começou a adorar, a mão de Deus desceu ali naquele lugar. Oh, glória a Deus. E a Bíblia nos diz que o Senhor, aleluia, falou na congregação, no meio do deserto, e disse, cavem covas. Muitas covas. Agora eu quero também aqui dar um pause. Não é covas de amedrontar, amada igreja. Tem muitos governadores corruptos no nosso país. Eu não tenho medo de falar, é a verdade. Governantes de estado do nosso país que estão cavando covas em cemitério, fazendo cemitérios novos por causa da Covid-19. Abrindo covas para amedrontar o povo. Dizendo que comprou milhares de sacos plásticos para enrolar as urnas. Porém, as covas que o Senhor estava falando ali não era cova de enterrar gente. Era cisterna. Era lagoas. Cavem cova bastante. Por quê? Porque esta terra seca vai se encher, vai virar um manancial de água. Oh, glória! Essa terra seca vai se encher de água, e vocês vão ver que vai ter água para vocês beber, para os seus cavalos, para os seus animais. Vai ser água abundante neste deserto de Edom. Porém, eu quero dizer a vocês não vão ver ouvidos de ventos, vocês não vão ver chuva, e a água vai chegar. Vocês não vão ver muito barulho, vocês vão ver a presença de Deus. A água é um símbolo do Espírito Santo. O Senhor diz assim, na sua palavra, no meio do deserto, o meu Espírito habita. Vai vir muitas águas no meio do deserto. Vai vir muitas águas que vai encher todas essas covas, todas essas cisternas, todas essas lagoas serão cheias. E a Bíblia nos diz, no versículo 20 de 2 Reis, o capítulo 3, o versículo 20. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se oferta de manjares, eis que vinha água pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. O que aconteceu, irmão Cícero? O povo de Deus ofereceu manjares no meio da dificuldade. Quantos irmãos estão esquecendo de oferecer os manjares no meio da dificuldade? Ah, irmão, o tempo está difícil, então eu vou reter, eu não vou ajudar, eu não vou doar, eu não vou chegar. Quantas pessoas estão fazendo isso? Quantas pessoas estão deixando de oferecer manjares no momento mais em que o Senhor quer? A Bíblia nos diz que Elias chegou na casa de uma viúva de Será e Sidom. E a Bíblia nos diz que quando ele chega lá, a mulher está pegando ali uns cavacos de lenha para fazer o último fogo, o último pedaço de bolo, e comer com seu filho e esperar o tempo da morte, porque já havia cessado comida sobre a terra. A seca estava devastadora sobre a terra. Elias chega e ele diz: traga-me um pouco de água e um pedaço de bolo. Elias sabia ou não sabia que estava pouco, amada igreja? Elias sabia. Ela disse: mas eu não tenho, o que eu tenho aqui é só um pouquinho de farinha. Ele disse: pois bem, você tem um pouquinho, então faça um pedaço pequeno que seja, mas traga para mim primeiro. E água, que vai encher a sua casa de bênção. Nunca vai faltar. Enquanto não houver chuva na terra, você vai te sustentar com farinha e com azeite. Nunca vai faltar no seu lar. Aleluia. E a Bíblia nos diz que de onde não tinha, o Senhor fez chegar.
aonde menos esperava, veio a ajuda, uma viúva que não tinha aposentadoria, que não tinha de onde tirar. O Senhor disse: Elias, tu é um profeta honrado, quem vai te sustentar vai ser uma viúva, para que você entenda que eu tiro de onde você menos espera, que eu trago de onde você menos espera. Então, Elias, a viúva vai te ajudar. Oh glória, a viúva vai te ajudar. Tempos difíceis, tempo de escassez, tempo de dificuldade, a viúva, ela abriu as mãos e Deus abençoou a sua casa. Amada igreja, a Bíblia nos diz que quando Israel, todo o povo de Deus ali, Judá e o rei de Edom, os 3 reis ofereceram manjares pela manhã ao Senhor, ofertaram a Deus, fizeram o culto ao Senhor pela manhã. A Bíblia nos diz que a água vinha descendo das regiões ali, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos fala que vinha pelo caminho de Edom e as águas se encheram a terra, aonde as lagoas que foram cavadas foi cheia, aonde a cisterna que tinha sido aberta foram cheias no deserto, e o povo de Deus teve alimento em abundância. Por quê? Porque confiou em Deus no meio do deserto. Quando o rei de Israel não confiou, Jeosafá, ele adorou no meio do deserto. Adoradores diferentes, ações de Deus diferentes. Deus agiu diferente para com Jeosafá, porque ele adorou a Deus no meio do deserto. Adore a Deus no meio do deserto, no meio da dificuldade. Deus leva o seu povo para o deserto, para mostrar sua glória, para saber o que está no seu coração, para saber o que acontece, né? Nós temos muitos testemunhos. Um dia, uma pessoa chegou para mim e disse: irmão, Deus não tem me abençoado, eu tenho colocado minha loja e não tem prosperado. Eu disse: mas tenha paciência, irmão, o tempo de Deus vai abençoar você. Ele disse: eu não quero mais, eu queria no meu tempo, mas já que Deus não quis me abençoar, então eu não quero mais. Eu disse: que pequenez de um crente achar que todas as coisas é no tempo dele. As coisas é no tempo de Deus. Deus, ele só dá se ele vê que nós vamos ser abençoados, nós vamos for para ser uma maldição na vida da gente. Deus não vai dar. Amém ou não? Deus não vai dar para ser maldição. Deus vai dar para ser uma bênção. Tudo está nas mãos do Senhor. Do Senhor a terra, a sua plenitude, tudo que há. Tudo é do Senhor. Porém, Deus sabe que se ele der alguma coisa para algum crente, talvez ele nem na igreja venha mais. É verdade ou não? Você sabe que é verdade. Então, seja adorador. Nunca se esqueça disso. Nós somos servos. Nós somos mordomos. Nós praticamos a mordomia. A mordomia não quer dizer que nós estamos luxando, que nós estamos na mordomia. A mordomia é ser mordomos, é ser servo. É nós cuidarmos daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Nós somos mordomos do Senhor. A mordomia é o serviço prestado. Entenda isso, nós estamos prestando serviço para Deus na terra. Amada igreja do Senhor, eu quero nesta hora encerrar agradecendo a Deus pela tua vida, agradecendo a Deus por todos vocês, e que você seja adorador de Deus em meio a tempos difíceis, em meio à dificuldade, porque águas vão jorrar sobre a terra, águas vão descer sobre a terra. No capítulo, se não me falha a memória, 7 de João, versículo 38, diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água vivas correrão no seu ventre. Esse rio de água viva quer dizer, a alegria do Espírito Santo virá sobre sua vida. Oh glória! O Senhor vai te encher de presença dele. E a presença de Deus, ela traz alegria. Emana a alegria do Senhor. Do Senhor é que vem a alegria. Tiago 1, versículo 17. Porque toda boa dádiva, porque todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variações. Deus traz paz, traz luz sobre a tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Em nome de Jesus.